Goiânia, um clima que vai desafiando também o preparo físico de pilotos e a durabilidade dos pneus, sobretudo na fase final de cada corrida. Temos neste momento pista liberada para a formação do grid de largada da prova que complementa a terceira etapa, melhor dizendo, da temporada 2020 da Copa Shell HB20. Por quê? Porque a segunda etapa aconteceu ontem. Foi uma rodada dupla, marcada para Goiânia, 2 corridas ontem e 2 na programação de hoje aqui em Goiânia. Olha só, temos nesse momento 26 graus de temperatura ambiente, o asfalto a 30 graus, a umidade relativa do ar de 17%, o vento, não tem vento, 1 km por hora, não tem vento, mas a gente falava da rodada dupla, tivemos, olha aí, a imagem ao vivo, os pilotos vão saindo para a pista para a formação do grid de largada, grid que foi determinado pelo resultado da primeira corrida da etapa. Essa corrida aconteceu na manhã de hoje e foi desta forma aí, com um grid recorde, 35 carros, 35 unidades do modelo R-Spec do Hyundai HB20 e a pole position foi conquistada pelo André Bragantini, que dividiu a primeira fila do grid com o Daniel Nino, Rafael Abate e Luiz Cordeiro compuseram a segunda fila para a largada da corrida de hoje cedo, que vamos acompanhar agora em seus principais momentos. A 5ª posição do Diego Augusto, a 6ª posição do Kleber Electric, em 7º Luiz Sena Júnior, o 8º não foi o Odair dos Santos, foi o parceiro dele, foi o Edgar Favarin. Bruno Testa na 9ª posição, Alberto Catucci em 10º, Diego Ramos em 11º, Luciano Viscardi largando em 12º, ele que é o atual campeão da classe Super. Depois o Lucas Bornemann, o Beto Cavaleiro, o Cristiano Bornemann e o Edgar Colamarino, que foi o pole position da categoria Super. Aí o Caíto Carvalho e a rapaziada da Super, né? O Luiz Albuquerque, o Cássio Cortes, também o Antônio Junqueira completando ali as 20 primeiras posições desse belíssimo grid da Copa Shell HB20, o Edson Leandro dos Reis, o Thiago Sansana, o Marcelo Giarreta, o Danilo Ramalho, tem muito mais, são 35 carros na pista, na etapa de Goiânia da Copa Shell HB20. Diego Valini largou em 25º, com o Leonardo Reis em 26º, Fábio Albuquerque em 27º, Marcos Leão, lá vem o Leão, em 28º, 29º para o Marcelo Zebra, 30º para o Queca Teixeira, em 31º Leandro Parisotto, em 32º a Renata Camargo, 33º lugar para o Rafael Maeda, em 34º a Taline Chikoski, fazendo a estreia dela na Copa Shell HB20, e em 35º o Rodrigo HB. André Bragantini, número 67, Daniel Nino, número 18, vieram comandando o ritmo no fim de volta de apresentação. Apagou a luz vermelha, foi dada a largada, o Antônio Junqueira já foi procurar o caminho dele lá pela grama. Olho nessa largada, porque aconteceu de tudo nessa primeira volta. Bragantini mantendo a primeira posição, o Rafael Abate, atual campeão com o carro número 20, já vinha ali para assumir a segunda posição. Olha como ele contornou a curva número 1, lado a lado com o Daniel Nino. E nesse momento, nós comentávamos na transmissão ao vivo pela internet que todo mundo havia passado sem maiores problemas pela curva número 1. Fomos precipitados, não, Pedro Pimenta? Muito boa tarde. Boa tarde, Luque. Boa tarde, telespectador que está aí no Band Esportes assistindo. Realmente, na verdade, muitos carros juntos. O Nino fez uma excelente largada, mas caiu para terceiro. Por quê? Porque a curva 1 é para a direita e ele ficou por fora. O Abate, esperto, meteu por dentro. E aí as coisas começaram a acontecer, olha só. Um toque do Luiz Cordeiro na traseira do carro do Daniel Nino, que desgovernado acertou o Edgar Favarin. O Edgar já ficou sem ação, o Bruno Testa foi para fora, o Nino foi para fora, o Alberto Catucci foi para fora. Sobrou também para o Caíto Carvalho, sobrou para o Edson Leandro dos Reis. O Luciano Viscardi do carro número 11, na tentativa de voltar para a pista, acabou acertando também o carro do Edgar Favarin, que ficou parado. Você viu ali aquele carro verde parado lá, o Edgar Favarin no primeiro toque já ficou fora de condições. O Luiz Cordeiro, que depois apresentou até para a direção de prova a imagem de sua câmera on-board, comprovando que tinha levado um toque na traseira. Vi essa imagem também, uma imagem que deixa muito claro que um toque na traseira acabou complicando a vida do Luiz Cordeiro, piloto do carro número 28. Bastante gente envolvida nesse acidente. O Caíto Carvalho, veja só, número 31, já veio ali sem a frente do carro. E o André Bragantini, que não viu nada disso, tratou de manter a liderança da corrida. Tivemos a intervenção do safety car para a remoção dos carros envolvidos no acidente, com a relargada o Rafael Abate, Pimenta.
veio com tudo para cima do André Bragantini. Rafael Abate, que nesse momento buscava a primeira posição, junto com o André Bragantini e com um peso no carro dele de 10 quilos, que não fez muita diferença nesse momento. O Kleber Electric atrás, só comboiando, não tinha muita pretensão de passar. Por quê? Porque ele estava pensando muito no campeonato. Mas foi uma disputa maravilhosa entre esses dois aí. Kleber Electric assumindo ali a terceira posição. Os 6 primeiros colocados absolutamente juntos. O carro preto e dourado que vem ali em quarto é o do Diego Augusto. E o carro azul e branco que vem em quinto é do Luiz Sena Júnior, que é um dos pilotos gaúchos da Copa Shell HB20. O outro é o Cássio Cortes, o acelerado Cássio Cortes, piloto do carro número 9. Nesse instante, olha só, Bragantini e Abate fazendo menção de abrir um pouquinho, de se desgarrarem um pouquinho do carro número 70, que é o carro do Kleber Electric. O Electric que foi vice-campeão da classe Super no ano passado e neste ano vem integrando a classe Pro. Aí você vê o carro do Luiz Cordeiro, piloto do Distrito Federal, que no ano passado fez uma participação na Copa Shell HB20. Ele era da categoria Super e ganhou a corrida na classificação geral. E Diego Augusto saiu da fila, voltou. Pelotão bastante compacto, né, Pimenta? Inclusive, quando eu falei dos 10 quilos a mais, pode ser que vocês aí que estão assistindo não tenham entendido, então vem comigo. Cada carro, são 5 carros, os 5 primeiros do resultado anterior, da corrida anterior que compõe o grid desta atual, eles levam o primeiro 50 quilos, o segundo 35, o terceiro colocado 20, o quarto 10 e o quinto 5. No caso, o Abate com 10, porque ele chegou em quarto lugar na corrida anterior. Então esse é o chamado lastro de sucesso. Agora ele está com 10 quilos, então é só para vocês entenderem o porquê que eu falei dos 10 quilos. Todo carro que leva preso, eles têm na janela, tanto do piloto quanto na janela do passageiro, uma etiqueta amarela com o numeral escrito o peso, 10, 25, 20, 35, 50. Você observou na imagem anterior que o Luiz Cordeiro vinha tomando o caminho dos boxes, ele foi desclassificado porque os comissários desportivos entenderam que foi dele a responsabilidade por aquele incidente que tirou 4 pilotos da corrida ainda na primeira volta. Depois o Cordeiro viria a apresentar para a direção de prova o vídeo da câmera do carro dele, mostrando que levou um toque na traseira e por isso acabou partindo desgovernado para cima do carro do Daniel Nino. E essa cantilena toda teve um segundo desdobramento que a gente vai explicar para você já já. Ali os 5 primeiros juntos, ali atrás o segundo pelotão com o Lucas Bornemann, número 41, o Diego Ramos, número 113 e o Caíto Carvalho, número 31. E essa daí foi uma das disputas da prova, hein? O Chris Bornemann, número 343 e o Alberto Catucci, número 33. Essa disputa entre os dois aí, inclusive, ela vai ser determinante para o que vamos acompanhar daqui a pouquinho. Já já você vai saber por quê. Atrás dos dois, quem é que vinha com o número 84? Thiago Sansana, na liderança da categoria Super, o Thiago Sansana, que virou piloto de automobilismo há um ano, há pouco mais de um ano, liderando a categoria Super, ocupando aí 13ª, 12ª posição no pelotão geral, enquanto o Rodrigo HB passou um sustinho ali, passou um sufoco, saiu da pista. Ali logo à frente do carro do Bruno Testa, que foi o primeiro vencedor da temporada de 2020. O Bruno Testa ganhou a primeira corrida do ano, que foi disputada aqui mesmo, no Autódromo de Goiânia. E aí a escapada da Taline Chikoski, olha ali. Saiu com o carro apontado para fora, inclusive a Taline. Depois ela mostrava o macacão dela, que tem as mesmas cores do carro, macacão branco e verde. Ela falou, agora eu vou ter que gastar um dinheirinho na lavanderia, não vai ter jeito. Olha essa disputa aí, Cássio Cortes, o Marcelo Giarreta e o Luciano Viscardi. O Cássio Cortes veio com a traseira querendo ir embora, trouxe de volta. Sai do S de baixo, perde um pouco de rendimento. O Viscardi acerta a traseira dele porque não tem para onde ir. Aí o Giarreta acerta também a traseira do Viscardi. Foi um engavetamento com os carros em movimento, Pimenta. Me parece que o Cássio Cortes perdeu uma marcha ali, ou não engatou. E aí ele ficou lento. Vinha embaixo dele o Viscardi, encheu a traseira dele e aí fez o efeito dominó, né? Acabou sobrando para todo mundo com isso. Chegou para a festa ali o Marcos Leão. Chegou para a festa também o Leonardo Reis. Leonardo Reis fazendo a estreia dele neste fim de semana na Copa Shell HB20. Ele que é um velocíssimo piloto de kart. Nesse momento, veja aí, o Alberto Catucci à frente do Chris Bornemann, entre os dois, o carro do Beto Cavaleiro. Olha ali, todo mundo procurando espaço, as frentes dos carros já desfiguradas, todos eles tiveram
de fazer também uma passagem pelas concessionárias Hyundai aqui do centro-oeste do Brasil. Ali o Marcelo Giarreta já ia lá à frente do Cássio Cortes, o Cássio número 9, Luciano Viscardi número 11, o Leonardo Reis número 329 e o Marcos Leão número 27. E nesse momento a gente dizia, não era por aí não, Luciano Viscardi. Acabou saindo, enfrentava problemas já, tanto que teve muita dificuldade para trazer o carro de volta. Ele me confidenciou que após aquele toque que ele deu, a convergência das rodas dianteiras mudaram bastante, e a hora que ele fez o cheirinho, que é feito de quinta marcha, pé trancado a mais de 160 por hora, ele foi para a sujeira e não conseguiu retornar, porque a roda dianteira esquerda estava um pouquinho aberta para a esquerda, então o carro era para ir para a direita e era puxado para a esquerda. Olha aí, de novo o toque do Viscardi com o Cássio, daí vinha atrás o Giarreta e acabou acertando o carro do Viscardi. Na imagem seguinte, o Cássio Cortes com o pneu furado. O pneu traseiro direito do Cássio Cortes resolveu dizer tchau. Fase final da corrida, o Abate, que voltou ao grid da Copa Shell HB20 neste fim de semana, depois de uma etapa ausente por conta de ter sido, entre aspas, contemplado pelo coronavírus, resolveu que era a hora de partir para cima do Bragantini. Ali na terceira posição, o Kleber Electric pensou, dá para mim, tô nessa, gostei do assunto. E os três o proporcionaram esse tipo de imagem aí nos momentos finais da corrida. Todo mundo junto, a gente não tinha ideia do que poderia acontecer nesse momento, na definição da prova que abriu a terceira etapa da Copa Shell HB20. Os carros muito parecidos, Luke, muito iguais, tanto na parte de motor quanto na parte de suspensão. A única coisa que o piloto pode mexer é em calibragem. E me parece que esses 4, 5 primeiros aí acertaram na calibragem. Não perderam performance, por isso se destacaram do pelotão de trás. Vieram brigando? Sim, vieram brigando. Porém, olhando para frente, sabe? Andando para frente. Então, eu creio que eles acertaram bastante na calibragem, muito parecido. Qual que é a calibragem que se usa? 40 na frente, 60 atrás. E aí, cada piloto ou leva para cima ou para baixo ao seu bel prazer. O Abate já mostrando a frente do carro número 20 para o espelho retrovisor do André Bragantini. O André Bragantini, que havia conquistado um segundo e um oitavo lugar na etapa de abertura da temporada, que aconteceu aqui mesmo em Goiânia. E na segunda etapa ontem, ele foi segundo colocado numa corrida e 16º na outra. Acabou ficando sem marcar pontos na quarta prova. Por enquanto, a uma volta do final, vinha o André Bragantini na liderança da abertura desta terceira etapa. No detalhe da imagem, você observou o carro verde e amarelo do nosso japonês voador, Thiago Sansana, líder da categoria Super. Última volta, quem é que tem sossego para fazer tomada de curva? Bragantini, se abrisse meio metro de espaço, sabe que o Rafael Abate teria mergulhado. E poderia ter vindo junto também o Kleber Electric. Então ele vinha pilotando com um olho para frente e o outro no espelho retrovisor, como a gente costuma dizer. Aí a entrada do miolo pela última vez. Olha como o Kleber já vinha ali num traçado um pouco diferente. Entrada de miolo. O Bragantini esparramando um pouquinho mais em termos de traçado, mas defendendo muitíssimo bem, né, Pimenta? Na verdade aí são três feras, né? O Bragantini tem muita experiência, o Abate também, então não tem como. A defesa é muito fácil aí de fazer quando os pilotos são experientes. É só tirar o carro um pouquinho do traçado, pôr no meio da pista, acabou. Nem por fora, nem por dentro dá pra passar. E o Kleber, louco para que ele se engalfinhe, para sobrar para ele alguma coisa. Mas queria repetir o enredo daquela primeira corrida do ano, que o Bruno Testa vinha em terceiro, viu o próprio Bragantini ter um leve enrosco com o Edgar Favarin, mas o suficiente para que os dois saíssem do traçado ideal e abrissem caminho para o Bruno Testa comemorar lá na abertura da temporada a primeira dele na Copa Shell HB20. Aí o Abate enxergou a curva da vitória. Seria dele ou seria do André Bragantini? Era agora ou não era mais? Tirou o carro da fila, não estava tão próximo, recolheu e assim o André Bragantini tomou a curva da vitória para ganhar a reta dos boxes e para comemorar, enfim, a primeira dele na Copa Shell HB20, o André Bragantini, que não vencia uma etapa de campeonato brasileiro desde os tempos do Campeonato Brasileiro de Marcas. Olha como ele veio comemorando, efusivo, dando tapas no carro, de punhos cerrados para festejar. A primeira dele na Copa Shell HB20, André Bragantini, Rafael Abate, Kleber Electric, Diego Augusto e Luiz Senna Júnior, os 5 primeiros colocados. E ali você vê o Thiago Sansana para completar a prova na 12ª posição e para ser
O vencedor na categoria Super, Thiago Sansana, comemorou também a primeira dele na categoria Super. Esse foi o resultado de pista com André Bragantini em primeiro, depois Rafael Abate, Kleber Electric, Diego Augusto, Luiz Sena Júnior, Diego Ramos, Lucas Bornemann, Caíto Carvalho fez uma senhora corrida. O Caíto Carvalho veio de 17º para ser 8º, o Alberto Catucci e o Beto Cavaleiro, completando as 10 primeiras posições depois de 26 minutos, 7 segundos e 21 milésimos de corrida. Na sequência vieram o Chris Bornemann, o Thiago Sansana, o Diego Valini, o Queca Teixeira, o Leonardo Reis, o Marcelo Giarreta, o Marcos Leão, o Danilo Ramalho, o Fábio Albuquerque e o Rafael Maeda. Foram os 20 primeiros colocados nesta primeira prova da terceira etapa da Copa Shell HB20. Aí você tem imagens da premiação de hoje cedo. Marcelo Giarreta, quinto colocado na categoria Super. A quarta posição cabendo aí ao Leonardo Reis. Terceiro colocado foi o Queca Teixeira. O Queca Teixeira que venceu prova na segunda etapa. Foi o vencedor da quarta corrida do ano. Foi para o pódio em terceiro lugar na abertura desta terceira etapa aqui em Goiânia. A segunda posição do Diego Valini, melhor resultado dele na Copa Shell HB20. E a vitória, a primeira dele, do nosso japonês voador, o Thiago Sansana. O momento todo dele, a volta de desaceleração, ele queria que não acabasse nunca, né? E aí a imagem que tivemos do pódio. O Luiz Sena Júnior foi o quinto colocado, levando mais um troféu lá para o Rio Grande do Sul. O Diego Augusto, cheio de ginga, cheio de astral, foi para o pódio na quarta posição. O terceiro colocado foi o Kleber Electric. Veja aí o momento em que o Kleber foi também fazer sua celebração. Um pódio diferente do habitual por conta do nosso novo normal. O Rafael Abate, que fez questão de reverenciar a vitória do André Bragantini, foi para o pódio em segundo. E a vitória, a primeira dele, de André Bragantini Júnior, que assumiu com isso a liderança do campeonato da Copa Shell HB20 na temporada de 2020. Depois de tudo isso, o que é que aconteceu? O Kleber Electric acabou sendo excluído da prova pela direção de prova por ter sido considerado o responsável por aquele incidente lá na primeira volta. O Luiz Cordeiro, que tinha sido desclassificado com bandeira preta, mostrou, evidenciou aos comissários que ele não teve culpa. Os comissários desportivos acabaram aceitando e por conta disso saiu punido o Kleber Electric. Olha lá o Marcelo Zebra já colocando rodas na grama e nós vamos confirmando para você o grid desta sexta corrida do ano, que tem a primeira posição de Cristiano Bornemann, Beto Cavaleiro largando em segundo, Eduardo Doriguel terceiro colocado, o quarto é Caíto Carvalho, na quinta posição o Lucas Bornemann, em sexto o Diego Ramos, o sétimo é o Luiz Sérgio Sena Júnior e o oitavo colocado é Wagner Cardoso, depois o Rafael Abate, o André Bragantini Júnior, apesar que a foto ali é do Alberto Catucci, né? O Thiago Sansana em 11º, o Alexandre Canassa, parceiro do Diego Valini, é o 12º, Queca Teixeira é o 13º, Rafael Reis, irmão e companheiro de equipe do Leonardo, é o 14º, o Marcelo Giarreta é o 15º e o Rômulo Molinari, parceiro do Marcos Leão, é o 16º. Depois vem o Henrico de Luca. Danilo Ramalho fez a primeira corrida, agora é o Henrico de Luca no carro 53, é o 17º, o Luiz Henrique Filho é o 18º, Marcos Índio tem a 19ª posição e o 20º é o Marcelo Zebra. Em 21º, Edson Leandro dos Reis, em 22º, o Antônio Junqueira, em 23º, Leandro Parisotto, em 24º, Marquinhos Lelac. Na 25ª posição, Pedro Perdoncini. Em 26º, Cássio Cortes. Thiago Riberi, parceiro do Luciano Viscardi, é o 27º, melhor dizendo. E o Bruno Testa é o 28º colocado. 29ª posição para o Rodrigo HB. Em 30º, Daniel Nino. Em 31º, o Odair dos Santos, o Odair paraguaio. Em 32º, Edgar Colamarino, líder do campeonato na categoria Super. 33ª posição para Renata Camargo. Em 34º, o Kleber Electric. E em 35º, o Luiz Cordeiro. O Electric e o Cordeiro acabaram, um foi desclassificado e o outro foi excluído por conta do acidente na primeira volta da corrida de hoje cedo. O Cristiano Bornemann, que aí está na primeira posição, terminou a corrida em 10º após a punição aplicada ao Kleber Electric. E houve a inversão das 10 primeiras posições para a formação do grid dentro do critério estabelecido pela Copa Shell HB20, qual seja, o tempo de volta do 10º colocado na primeira corrida de uma etapa tem seu 12º utilizado para determinar a quantidade de posições que serão invertidas. O Beto Cavaleiro, que cruzou a linha de chegada em 10º, depois subiria para 9º. Fez o tempo de volta de 1 minuto e 54 segundos, ponto zero, ou seja, ponto zero, inverte 10 posições.
O Bornemann subiu para 10º com a punição ao Electric, vai largando da primeira posição. Beto Cavaleiro é o segundo colocado, tá ali o Bornemann, número 343. Beto Cavaleiro, número 77. Eduardo Doriguel, parceiro de Alberto Catucci, número 33. Caíto Carvalho, número 31. Depois Lucas Bornemann, que é irmão do Cris, número 41. O Diego Ramos, número 113. Os pilotos já vão ganhando velocidade, vão assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. O piloto do safety car, que é o Marcelo Carano, já tirou o time de campo. Deixou o traçado inteirinho à mercê dos 35 pilotos, que vão partindo para a 6ª corrida da temporada de 2020. O alinhamento não está perfeito, a luz vermelha está acesa. Isso pode render discussão lá na direção de prova. Olha só, a fila vem bem torta, pode pintar punição no decorrer da corrida. Ao que tudo indica, não vai largar não. Ao que tudo indica, não vai largar não. Por quê? O meu entendimento, Pimenta, não largou porque ninguém respeitou o alinhamento. Foi a sequência de filas indianas mais desarrumada que eu vi na vida. Perfeito, Luque, é isso aí mesmo. O diretor de prova entendeu que os colchetes não estavam sendo obedecidos. Cada piloto tem que acompanhar o colchete dele, ou seja, não pode sair da linha que compõe cada fila indiana, da esquerda e da direita. Ou seja, o pole e o segundo lugar estavam certos, o resto todos desarrumados. Até porque o pole e o segundo colocado são os pilotos que determinam a posição de alinhamento das filas. O cronômetro está disparado, tá? Apesar de não estar valendo a disputa, o tempo de 25 minutos que vai nos conduzir à última volta já está sendo contado. Exatamente. E o que eu quero dizer é que, como a Copa Shell HB20 compõe o final de semana junto com a Copa Truck acabou de fazer a sua corrida, a pista agora está muito emborrachada. Os carros vão ter uma performance um pouco diferente da corrida da manhã. A pista estava menos emborrachada, um pouco mais limpa. Os pilotos vão ter que mudar um pouco a tocada para poder ter uma performance melhor. E também adequar cada um ao seu jeito as calibragens. Na metade da corrida nós vamos ver como é que vai ficar essa corrida. Olha aí o trabalho da direção de prova e do piloto do safety car para que seja reposicionado o pelotão. Uma coisa que facilita muito é o fato do diretor de provas, Ernesto Abreu Filho, ter comunicação direta com os pilotos através do rádio. O diretor de prova abre o rádio com todos os pilotos. Os pilotos não falam com o diretor de prova, mas o diretor de prova fala sim com os pilotos. Então essa instrução foi rigorosamente explicada para eles durante essa conturbada abertura de etapa. Ó, você vê que o cronômetro já está disparado, mas a primeira volta foi sob regime de safety car. Agora vamos ver se eles respeitam, né, o alinhamento das duas filas. A fila da direita tem de seguir ali a posição do carro do Chris Bornemann, que tem a primeira posição. A fila da esquerda vai ter de seguir o mesmo alinhamento do Beto Cavaleiro. Uma queima de largada é o quê? Quando o piloto larga antes da hora. Isso pode ser configurado tanto pelo avanço quanto pela movimentação lateral. Se o piloto sair da fila, pode ser punido também por queima de largada. Será que agora vai, Pimenta? Chris Bornemann e Beto Cavaleiro, de novo. Vamos ver como é que fica esse alinhamento. O Doriguel vai se posicionando atrás do Chris Bornemann, a luz vermelha acesa. Quando apagar, vai estar valendo a 6ª corrida da temporada. Ainda não, olha só como já veio o Henrico de Lucas, mas queimou legal. Verde, 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 espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Goiânia. Cristiano Bornemann pela linha de dentro vai recebendo pressão de todo mundo. Olha o Doriguel ali tentando se manter em segundo. O Doriguel colocou as duas da direita na terra. Vem ali o carro número 21 também pela terra, o carro do Marcos Índio. E o Chris Bornemann perdendo a primeira posição para o Beto Cavaleiro. O Cavaleiro é o primeiro, o Bornemann é o segundo. Por enquanto, ali foi o Albuquerque, né? Foi o Luiz Albuquerque Filho, quem acabou indo parar fora da pista. Tá aí com o carro número meia dúzia. Forma dupla com o Fábio Albuquerque. Os dois são filhos do Lula Pole, parceiro do Marquinhos Lelac. Pai e filhos competindo aí na mesma categoria. Beto Cavaleiro tem a primeira posição, o segundo é o Chris Bornemann. Em terceiro vem Wagner Cardoso, que é parceiro do Diego Augusto. Na quarta posição, Eduardo Doriguel. Diego Ramos já vem para cima dele. Doriguel fecha a porta para o Diego Ramos. Tem ali o carro número 33, o Eduardo Doriguel, enquanto o Luiz Sena Júnior mergulha para ganhar a posição em cima dos dois. Fica encaixotado ali o Diego Ramos e faltou espaço para todo mundo. Vai para fora o Lucas Bornemann. Vai para fora também, me pareceu ser o carro do Rômulo Molinari. Ali o Doriguel também foi fazer um passeio pela terra. Volta agora.
Diego Ramos, número 113, Luiz Sena Júnior, número 197. Os dois vão disputando lado a lado aí a quarta posição. André Bragantini acompanha de muito perto. Traz junto dele o Rafa Abate. O Bragantini conseguiu ultrapassar o Rafael Abate nesse início de corrida. Imagem bonita para você na tela do Band Esportes, também para você que nos acompanha pela internet. A super cobertura do Acelerados, olha ali. O Rafael Abate vai tentar o mergulho para cima de quem? Do Bragantini, complicado. Luiz Sena Júnior, André Bragantini, Rafael Abate, a primeira volta que vai sendo completada. Olha onde foi o Diego Ramos, conseguiu trazer de volta, quase foi fazer um passeio pelo campo. Esse menino Diego Ramos, kartista, contratado pela Shell, é um piloto muito rápido, é um menino muito rápido. E ele está zero de lastro. O lastro de sucesso não está no carro dele e também não está no carro do Beto Cavaleiro. Esses dois têm muita chance de vencer essa corrida. O Luiz Sena Júnior, o Seninha, está guiando muito bem e tem lastro de sucesso no carro dele. Cavaleiro, Bornemann, Cardoso, já vem sem o espelho retrovisor do lado direito ali. O Diego Ramos está pendurado. Carro número 222 com Marcelo Giarreta. Edson Leandro dos Reis veio para a liderança da categoria Super. Olha só, Pimenta, que começo de corrida do Edson dos Reis. Chama atenção, além do Edson dos Reis, o Índio é um piloto que faz dupla com o Maeda. Ele está em nono na geral e segundo na categoria. Fez uma baita largada. Opa, e aí é problema. Olha o que aconteceu com o Bruno Testa. E teve toque, hein? Olha o Marquinhos Lelac, carro número 300, vai voltando ali também. O Odair dos Santos, número 74, passando pelos pedaços do carro do Rômulo Molinari, que também tinha feito um passeio pela terra na volta anterior, começo de corrida conturbado. O Edson dos Reis veio da 21ª posição para a 8ª posição geral e é o líder da categoria Super. Ali número 117 é para o Pedro Bertoncini, kartista do Paraná, ele que é parceiro da Taline Chikoski. E o Kleber Electric vem abrindo espaço, largou lá do fim da fila, já completou a primeira volta em 23º, acabou de deixar para trás o Thiago Sansana. Thiago Sansana, vencedor da categoria Super na prova de hoje cedo. Kleber Electric tem o carro número 60, atrás junto dele o Thiago Riberi, outro que veio lá do fim da fila. Thiago Riberi já completou a volta número 2, foi a primeira com bandeira verde, na 22ª posição. E você viu o Queca Teixeira tomando um chega para lá. Beto Cavaleiro, Chris Bornemann, lado a lado vem o Wagner Cardoso e o Diego Ramos. O Diego vai assumir essa terceira posição. Já é terceiro colocado o Diego Ramos. Wagner Cardoso cai para quarto. Luiz Sena Júnior, depois o Rafa Abate, que recuperou posição em cima do Bragantini. E aí a briga pela liderança da categoria Super. O Rafael Reis e o Edson Leandro dos Reis, eles não são parentes, mas eles são primeiro e segundo colocados. O Rafa desgarrou um pouquinho, o Edson colocou por dentro, recuperou a primeira posição da categoria Super. O terceiro colocado é o Marcelo Giarreta com o carro número 222. Ali você vê o número 41 do Lucas Bornemann emparelhando com o número 21 do Marcos Índio. Marcos Índio que numa disputa aí ficou para trás, perdeu 3 posições, deu uma escapada e como essa categoria 1 enfiado embaixo do outro, 3 passaram por ele. Aí você vê Antônio Junqueira, número 161, e o Lucas Bornemann vai lento para fora da pista. Ele que tinha uma boa posição de largada, veio da terceira fila da 5ª posição, ao que tudo indica, com problemas. E o irmão dele também com problemas diferentes. Olha aí, Chris Bornemann, que é o segundo colocado, já sendo atacado pelo Diego Ramos. Brincadeiro que acelera esse garoto Diego Ramos. Aí Luiz Sena Júnior, 5º colocado, piloto gaúcho da cidade de Caxias do Sul, já recebendo toda a pressão do Rafael Abate. Olha por onde vem o Chris Bornemann para tentar impedir a ultrapassagem do Diego Ramos, que abre, que pode sair um pouquinho mais lançado para a curva 0, o complemento da 4ª volta de corrida. 16 minutos e meio faltando para a abertura da última volta e agora o Diego Ramos vai embora, né? O Chris tentou defender, aliás, defendeu, mas infelizmente ele ficou vendido na saída, ele não teve ação para sair da curva da vitória e o Diego acabou dando um X nele. Ele entrou muito fechado, sem tomada e o menino que de bobo não tem nada, esperou ele entrar, ele espalhou, ele enfiou por dentro e PT saudações. E um detalhe interessante, né? O Diego Ramos passou pelo Bornemann e veio a reta toda ali fazendo sinal para o Bornemann. Para o Bornemann vir na referência dele para que eles possam buscar o Beto Cavaleiro.
Se o Cris ficar atacando o Diego Ramos, os dois vão perder tempo, o Beto Cavaleiro vai embora. Por isso, o Diego Ramos, que é novo, mas já pegou o riscado, fez sinal pro Cris, vem comigo, vamos buscar o Beto, depois a gente se resolve. Exatamente, eu acho até que o Cris não deveria realmente brigar, foi ultrapassado, mas agora ele tem que olhar para frente, não olhar o retrovisor e seguir o menino, que eu tenho certeza que eles vão começar a abrir. Olho nessa briga aí, quem vai se dar bem é o Abate, quer ver só? Já teve toque entre o Senna Júnior e o Wagner Cardoso, o Senna Júnior passou pelo Wagner. O Abate faz um traçado mais econômico ali na entrada da parte mais sinuosa do circuito de Goiânia. Luiz Senna Júnior já tem a 4ª posição. Wagner Cardoso cai para 5º, 6º é o Rafael Abate, o 7º é o André Bragantini. Aí tem uma diferencinha do Bragantini pro Edson dos Reis, ou melhor, pro Rafael Reis, que é de novo líder da categoria Super, é o 8º colocado geral. Olha ali o Abate tentando por fora em cima do Wagner Cardoso, aí fica difícil. Enquanto isso, o Bragantini arma o bote, emparelha com o Abate. Vem para brigar por posição de pódio de novo o André Bragantini Júnior, que é o líder da Copa Shell HB20 na temporada de 2020. Faz a ultrapassagem, o Bragantini armou o bote direitinho, Pimenta. E um piloto que eu estou reparando aqui, que está em 16º, largou lá para trás, depois do 30º, já está em 16º, que é o Thiago Riberi. A primeira parcial dele, 41,7, contra do Beto Cavaleiro, que está pilotando em primeiro lugar, virou 42,1. A volta do Riberi agora foi 51 minutos, 53,2. E o Beto Cavaleiro, 1,53,3. Baixou mais ainda o Riberi, virou 52,9, está voando na pista, é o piloto mais rápido no momento. E o Bragantini perdeu de novo posição para o Abate, né? Eles vão nesse revezamento aí por muito e muito tempo. O Rafael Reis vem na 8ª posição geral. É o líder da categoria Super. Vamos ver a largada de novo, se estiver na ponta da agulha ali, porque parece que teve aí. Olha só, o Doriguel e também o Luiz Senna Júnior pagaram queima de largada. Eles vinham fora da fila determinada pelo Bornemann. O Doriguel era o 3º colocado no grid. O Luiz Senna Júnior era o 5º colocado. Eles vieram fora da posição determinada pelo líder da fila, que era o Cristiano Bornemann. E olha aí o Salcedo lá na primeira volta, Cássio Cortes, o Luiz Cordeiro. Teve mais um piloto escapando aqui pela direita da imagem. E aí a batida com o Bruno Testa, por isso saiu rodando o Bruno Testa. E por isso acabou perdendo o para-choque ali o Rômulo Molinari, piloto do Paraná. Aí Senna Júnior à frente do Chris Bornemann, mas vai ter de cumprir um drive-thru o Luiz Sérgio Senna Júnior do carro número 197. E essa questão de posição na pista, Pimenta, em procedimento de largada é muito trabalhada pela direção de prova, sempre com os pilotos no briefing, sempre em instruções aleatórias. Olha aí, o Lucas Bornemann conseguiu trazer para o box. Vai voltando agora, Diego Ramos, 2º colocado, vai partindo para cima do Beto Cavaleiro para disputar essa primeira posição. Mas os pilotos acabam entendendo no momento que é melhor sair da fila. Na verdade, essa categoria, ela acaba ensinando os pilotos mais novos, apesar que o Doriguel tem uma bagagem bem maior, mas eles acabam ensinando porque é um campeonato brasileiro, é um campeonato que segue à risca todas as determinações que são comentadas via briefing, hoje com os novos tempos, através do Zoom, uma reunião virtual, mas eles sabem que tem que pôr o carro no alinhamento. Saiu do alinhamento, vai tomar uma punição mesmo. E eu creio que o Ernesto, o nosso diretor de prova, fez com muita sabedoria e muita correção a punição aos pilotos. Tá aí o Senna Júnior à frente do Chris Bornemann. É 3º colocado, o Chris é 4º. O Chris vai herdar a 3ª posição com essa punição ao Senna Júnior. E o Abate mergulhando para cima do Wagner Cardoso, decidido e cheio de razão, Rafael Abate. Só que tem troco, o Bragantini pode se dar bem nessa daí também. Abate e Cardoso lado a lado na subida para o S de baixa. Bragantini vai acompanhar a linha do Cardoso ou vai armar o bote por fora, como ele fez no evento do mês passado? Ele tenta o golpe surpresa para cima do Abate. Será que vai tentar o mergulho? Não estava tão próximo, recolheu. Respeitou também a vantagem de traçado que tinha o atual campeão Rafael Abate. É briga do atual campeão contra o líder da atual temporada. Veja aí, Senna Júnior 197, não quis saber de entrar ainda não.
A volta mais rápida da corrida até agora do Diego Ramos, em 1 minuto e 53 segundos. E a gente não tem a visualização aqui de quantos décimos de segundo, né? Aí você tem Antônio Junqueira, à frente do Marcelo Giarreta, o Antônio Junqueira que é o segundo colocado da categoria Super. O Marcelo Giarreta é o terceiro da Super, o quarto é o Edson dos Reis e o quinto é o Marcos Índio. Creio que a melhor volta da prova é do Diego Ramos com 52,9, 1 minuto e 52 e 900 milésimos. O que eu estou percebendo aqui é que os kartistas, os recém-chegados à categoria saindo do kart, o Leandro Reis, o Léo Reis e o Rafael Reis, junto com o Marcelo Giarreta, que está em terceiro na Super, estão super rápidos, junto com o Antônio Junqueira, 8º, 9º e 10º colocado no geral. Isso é muito importante porque são pilotos. Por exemplo, o 8º colocado, que está agora, são os irmãos Reis, eles nem conheciam a pista. Ou seja, tem muito dom, muita capacidade de entendimento. E como eu falei, o Diego Ramos está muito rápido, o Beto Cavaleiro vai ter muito problema para segurar esse menino. Não tenha dúvida. Bornemann, Abate, Cardoso, Bragantini, Rafael Reis e Antônio Junqueira. Nenhum dos pilotos punidos com o drive-thru por queima de largada pagou a punição até agora, né? A última chance que eles têm é agora. Saírem do S de baixa e vierem para completar a volta, não, eles têm um prazo, né, de 3 voltas para o cumprimento dessa punição. Se não cumprirem, é bandeira preta, é chuveiro mais cedo. Sem dúvida, e aprende. Na próxima já sabe que tomou a bandeira, entra logo. O Chris Bornemann está fazendo uma excelente corrida, está virando na casa de 53,6, junto com o Luiz Senna Júnior, e o Diego Ramos e o Beto Cavaleiro muito parecidos. O Beto Cavaleiro agora foi um pouquinho melhor no setor 1, mas vai ter problema. O Antônio Junqueira foi melhor nessa volta, virou 1,5 décimo mais rápido que o Léo Reis e está chegando. Eles vão ter bastante briga também na Super. Luiz Senna Júnior vai cumprindo seu drive-thru, vai pagando a punição, vai perdendo muitas posições o Luiz Sérgio Senna Júnior, e a disputa pela vitória nesse momento polarizada. Beto Cavaleiro contra Diego Ramos. Veja lá o fundo da imagem, vai saindo do box o Luiz Senna Júnior. Chris Bornemann lado a lado com o Rafael Abate para recuperar a terceira posição. Já vem em terceiro o Chris Bornemann. E aí você vê o Diego Ramos abrindo temporada de caça ao Beto Cavaleiro. Diego Ramos, número 113, Beto Cavaleiro, número 77. O Diego Ramos que passou pela Sprint Race, que passou pela Stock Light, que vem nesse ano em mais uma temporada conciliando a GT Sprint Race com a Copa Shell HB20. E o Cristiano Bornemann vai segurando uma fila ali atrás dele. Já vai a 8 segundos do líder Beto Cavaleiro e vai segurando uma fila ali que traz o Rafael Abate, que traz o Wagner Cardoso, que traz o André Bragantini Júnior, que traz o líder da categoria Super, Rafael Reis. E o problema do Rafael Reis é o seguinte: o Antônio Junqueira, segundo colocado da Super, vai se aproximando. E o Diego Ramos vai também se aproximando do Beto Cavaleiro. Na última volta ele descontou 1 décimo de segundo em relação ao Beto Cavaleiro. E na referência ali, ainda bem que ele não tem ninguém logo atrás dele, porque esse espelho do lado esquerdo ali pode estar fazendo falta, não, Pimenta? Mas eles sumiram. Por quê? Porque o Cris está defendendo com unhas e dentes o terceiro lugar dele. Está deixando todo mundo empilhado. Por quê? Porque ele está defendendo tanto que ele está perdendo tempo. Ele está virando, por exemplo, ele virou essa última volta 1,55, ou seja, quase 2 segundos mais lento do que o primeiro e o segundo colocados. O terceiro, que é ele, vem o quarto, o quinto e o sexto, mesmo com o lastro em cima dele, e ele tirando da frente, saindo para o lado, para o outro, e ninguém passa, porque é carne de pescoço, mas está perdendo tempo. Caíto Carvalho, hein? Trazendo junto dele o Kleber Electric, arrumou na marra o espaço para tomar a posição do Marcelo Giarreta, que é o terceiro colocado da categoria Super. O Caíto e o Kleber são pilotos da categoria Pro. O Edgar Colamarino, que veio lá do fim da fila, já é o 12º colocado geral, 13º agora, e tem a 4ª posição na categoria Super. Tá ali o Colamarino com o carro número 5. Entrando nessa confusão aí também. O Electric passou por todo mundo. Olha como vem o Giarreta. Deu uma escoradinha no carro do Electric. O Caíto Carvalho foi na referência. O Electric saiu da pista, traz de volta. Caíto emparelhando de novo com o Marcelo Giarreta. Colocou a mão para fora, fez um sinal ali o Caíto Carvalho. E o Edgar Colamarino passou por todos eles. O Edgar Colamarino já é o 10º colocado na classificação geral da prova. Tem a 3ª posição na categoria Super.
Ele que é o líder da Copa Shell HB20 pela categoria Super. Já já vamos entrar pelos 5 minutos finais de corrida. Beto Cavaleiro liderando de ponta a ponta a 6ª prova da temporada da Copa Shell HB20. Ali o número 70 para o Electric, número 222 para o Giarreta, 41 é do Lucas Bornemann, que tem volta de desvantagem, né? Você lembra que quando o Lucas Bornemann saiu do box, depois de uma passagem por ali, ele veio lento pela reta porque estava passando todo o pelotão, ele não quis se meter ali na briga de ninguém, sabia que tinha volta de desvantagem e agora está ali no meio do pelotão de novo. E o Cris abriu o manual de como segura um pelotão atrás dele e está usando de A a Z todas as instruções que deram a ele para segurar os caras. Está fazendo muito bem e essa disputa está sendo muito legal de assistir. Que é que nós vamos buscar aí? Marquinhos Lelac, número 300, lado a lado com o Eduardo Doriguel, que foi fazer um passeio lá pela área de escape. O Lelac veio saltando ali por sobre a zebra, o Doriguel foi para a terra, trouxe de volta essa imagem recuperada de instantes atrás. E o Antônio Junqueira já tem a liderança da categoria Super. Já fez a ultrapassagem sobre o Rafael Reis. Antônio Junqueira, piloto de São Paulo, que é 7º colocado geral. E o Junqueira consegue colocar o carro do Thiago Riberi da categoria Pro entre ele e o Rafael Reis, que é o 2º da Super. Olha esse pelotão: Cris Bornemann, Rafa Abate, Wagner Cardoso, André Bragantini, Antônio Junqueira, Thiago Riberi, o Rafael Reis. Thiago Riberi tem ali o carro número 11. Ele havia prometido depois da corrida de hoje de manhã: olha, eu vou vir lá do fim da fila, mas prestem atenção à minha corrida porque eu vou lá pra frente. Vai cumprindo sua promessa. Quando tinha 10 minutos de corrida, eu comentava sobre o Thiago, 6 minutos após, ele saiu de 16º e está em 8º agora, ou seja, ele está escalando o pelotão de uma forma muito forte. E acabou de cravar a melhor volta o Beto Cavaleiro, 52,8. Você viu fora da pista ali o carro número 71 do Chancanassa e o Eduardo Doriguel, que aí está com o carro número 33, está excluído da prova. Por quê? Porque não cumpriu a sua punição, não cumpriu o seu drive-thru no prazo de 3 voltas que ele tinha a partir da comunicação dessa punição. Portanto, está excluído da prova o Eduardo Doriguel. Os pilotos que já abandonaram: o Leandro Parisotto, o Bruno Testa, o Lucas Bornemann tem 2 voltas de desvantagem, mas ainda está na pista, e o Alexandre Canassa, o Chancanassa, que você acabou de ver ali com o carro parado à beira da pista. Esse é Thiago Riberi. Thiago Riberi, que já venceu corrida na temporada de 2020. Thiago Riberi venceu a primeira corrida dele, aliás, na Copa Shell HB20, no complemento da primeira etapa. E vem para cima de ninguém menos que o líder do campeonato, o André Bragantini. Nós vamos buscar, aí você vê o Chancanassa, lado a lado com o Rômulo Molinari. O toque lateral. Não é o S de baixa, não. Opa, e aí faltou espaço para todo mundo. O efeito alavanca, saiu dançando também o Molinari. Parece que teve um pneu furado o carro número 71 do Alexandre Canassa. Enquanto isso, o Marquinhos Lelac veio desviando das placas da Hyundai Financiamentos ali. Acabou mantendo as placas no lugar. O Marquinhos Lelac, que traz ali no capô do carro dele uma mensagem de incentivo, uma homenagem à filha dele, a Vitória, que vai passando aí por um momento difícil, a sua busca por restabelecimento das condições de saúde. Vitória, você que está nos assistindo, está internadinha aí se cuidando no hospital, estamos todos com você, ok? Aí o Abate, número 20, já passou pelo Cris Bornemann. Pode ser que abra vantagem, Pimenta. Ele ficou várias voltas ali atrás do Cris Bornemann, agora passou. Será que vai abrir? Se o Cris Bornemann começar a seguir o mesmo caminho do Abate, eu tenho certeza que eles vão abrir um pouquinho. O que ele faz? Ele tira tanto o carro do traçado que ele se torna muito lento. Ele é um piloto muito agressivo e bastante defensivo. E ele está guiando só se defendendo. Se ele olhar para frente e colocar o carro no traçado certo, ele vai andar como os outros. Ele está virando sempre um segundo e meio mais lento. Ele tem que olhar para frente. E o Riberi engatado nele já. Enquanto você vê o Diego Ramos, não consegue aproximação em relação ao Cavaleiro. Aliás, na última volta, como bem lembrou o Pimenta, o Cavaleiro fez a melhor dele na corrida e a melhor da corrida também. 1:52.9. Beto Cavaleiro na volta número 11 estabeleceu o melhor tempo de volta da corrida. E ele vem para o complemento da volta número 12 e vai alternando o traçado. Beto Cavaleiro, número 77. Diego Ramos, número 113. O Beto Cavaleiro, enquanto temos a comunicação de última volta,
Eu estava esperando a contagem regressiva para nos determinar a última volta. Piscou na tela para você, última volta de corrida. Portanto, o Beto Cavaleiro vai acelerando pela última vez pelo traçado de 3.835 metros do Autódromo Internacional de Goiânia. O Diego Ramos ainda tenta. Vai se aproximando na última volta. O Beto Cavaleiro abriu mais 3 décimos de segundo. Olha aí a briga pelo 4º lugar. Ribéry já veio em 5º, hein? O Ribéry já passou pelo Bragantini. O Ribéry já passou pelo Wagner Cardoso. E ali você vê o líder da categoria Super, Antônio Junqueira, com o carro número 161, tentando também ultrapassar o André Bragantini para se ver livre da pressão do Rafael Reis. Edgar Colamarino já é 3º colocado na Super. Aí você tem Beto Cavaleiro e Diego Ramos. O Beto vai tomando a entrada do miolo. O Diego acompanha. Será que vai tentar mergulho? Será que vai aplicar alguma daquelas manobras mirabolantes? O Cavaleiro sai bem da curva do Bico de Pato. Aí você vê a briga pela categoria Super no detalhe da imagem. Rafael Abate, Cristiano Bornemann, Thiago Ribéry. Aí o número 161 do Antônio Junqueira e o 329 do Rafa Reis. E no S de baixa já vem o Cavaleiro na imagem principal, trazendo a reboque o carro número 113 do garoto Diego Ramos. Só tem mais uma frenagem pela frente, só tem mais uma redução de marchas pela frente, para ser enfim um vencedor na Copa Shell HB20. Beto Cavaleiro, olha como tenta o Diego Ramos, mostra a frente do carro para o retrovisor do Cavaleiro, que não se intimida não, que freia, que põe terceira, que pisa, que só vai tirar o pé do acelerador, depois de confirmar sua primeira vitória na categoria. Beto Cavaleiro apontando na reta de chegada, já para ver de longe a bandeira quadriculada branca e preta. A indicação que temos é de última volta, ele vem na manobra do zigue-zague e Beto Cavaleiro comemora a primeira dele na Copa Shell HB20. 7 décimos de segundo à frente do Diego Ramos. E quem é que vem para ser terceiro? Olha o Ribéry por fora em cima do Chris Bornemann para tentar o 4º lugar. Rafa Abate vem para cruzar em terceiro. Comemora bastante Rafael Abate. E esse 4º lugar? Esse 4º lugar vai ser de quem? É do Bornemann ou do Ribéry? É do Bornemann ou do Ribéry? Eles passam separados pela linha de chegada por 5 milésimos de segundo e o Bornemann leva a 4ª posição. Cristiano Bornemann conquistando seu primeiro pódio na categoria, é o 4º colocado. Thiago Ribéry prometeu e cumpriu. Que corrida do Thiago Ribéry. E a festa é de Beto Cavaleiro. Ele bate no carro, ele comemora, ele faz zigue-zague. Afinal de contas, Pimenta, é a primeira dele na Copa Shell HB20. Muito legal. Parabéns, Beto Cavaleiro. Ganhou o condicionamento físico. Ganhou o cara que foca mesmo o automobilismo com muito profissionalismo. Ganhou a perseverança, porque o Beto Cavaleiro, quando iniciou no automobilismo, ele era lento e hoje ele é muito rápido, porque ele foi atrás do aprendizado. Parabéns, Beto, parabéns, você está muito bem. E o meu destaque, Thiago Ribéry. Esse é o destaque da prova. Veio lá do fim da... E prometeu, falou, pode ficar de olho na minha corrida que eu vou pra cima. Beto Cavaleiro vem pro seu faróis. Seu HB20 R-Spec número 77, comemora a sua primeira vitória na categoria Super. Chegou enfim o dia do Antônio Junqueira, vinha batendo na trave. E o Junqueira comemora a primeira dele na categoria Super. O pódio da prova vai ter Beto Cavaleiro em primeiro, Diego Ramos em segundo, Rafa Abate em terceiro, Chris Bornemann em quarto e Thiago Ribéry. Destaque do Pimenta e também o meu destaque da etapa nessa 5ª posição. Na categoria Super, Antônio Junqueira está fazendo a festa de sua primeira vitória com o Rafael Reis. Em segundo, com o Edgar Colamarino. Que corrida do garoto Colamarino também. É o 3º colocado da Super. Marcelo Giarreta é o 4º. E o Queca Teixeira tem a 5ª posição. Pimenta, a rapaziada veio para a pista cheia de inspiração, não? Muito feliz em ver o Antônio Junqueira, os irmãos Léo e Rafael Reis. Da categoria Super, os irmãos Reis, mais uma vez, recém-chegados do kart, o Diarrete, todos esses. Mas o meu destaque para a categoria Super não pode deixar de ser Edgar Colamarino. Largou lá do rabo da cobra e chegou na geral. Lá na frente, fez um excelente trabalho e creio que ainda continua líder do campeonato, mesmo tendo quebrado a corrida da manhã de hoje. Sem a menor dúvida, é líder do campeonato, sim, o Edgar Colamarino. Quem está nos acompanhando ainda pela transmissão ao vivo é o Fabinho Leman, que na próxima etapa vai estar no grid da Copa Shell HB20. Acabou impedido de antecipar sua estreia na categoria. Você vai revendo alguns dos principais momentos desta 6ª corrida da temporada. Uma corrida, Pimenta, que terminou um pouquinho antes do que a gente esperava. Normalmente nós temos a contagem de 25 minutos, para que aí sim a próxima passagem do líder pela linha de chegada aqui em frente à nossa cabine de transmissão determine a abertura da última volta.
É bem a verdade que talvez tenha havido algum entendimento diferente, mas o que nós queríamos mesmo era mais meia hora de prova, porque estava tão legal de assistir que infelizmente acabou mais cedo, mas não tirou o mérito, o brilho dessa corrida. Parabéns aí, Beto Cavaleiro, mais uma vez. Chegou o dia do Beto Cavaleiro comemorar a primeira dele na Copa Shell HB20, é isso aí, Beto Cavaleiro. Piloto que há anos vem militando no automobilismo, destaque sempre nos principais eventos do kart, foi vice-campeão da Sprint Race, correu na Stock Light, correu na Stock Car, tem equipe, é chefe de equipe na Stock Car pela categoria principal e vem desde o ano passado levando essa nova fase do desenvolvimento de sua carreira como piloto na Copa Shell HB20. Ele estica o dedo, ele faz o sinal da vitória, ele é primeiro colocado depois de 25 minutos e 42 segundos de corrida, 7 décimos de segundo à frente do Diego Ramos. Rafael Abate é o terceiro colocado, vai crescendo no campeonato. Chris Bornemann termina na quarta posição, 5 milésimos de segundo à frente do Thiago Riberi. Na sexta posição, o vencedor da classe Super, o Antônio Junqueira. O sétimo colocado é o Rafael Reis, o oitavo é o André Bragantini, o nono é o Kleber Electric e o décimo é o Edgar Colamarino. 11ª posição para o Caíto Carvalho, em 12º o Luiz Cordeiro, o 13º é o Wagner Cardoso, em 14º Marcelo Giarreta, em 15º Queca Teixeira, 16º é Marcos Índio, o Luiz Sena Júnior, depois de cumprir um drive-thru é o 17º, Daniel Nino é o 18º colocado, o Cássio Cortes é 19º e o Thiago Sansana tem a 20ª posição. São esses os 20 primeiros colocados na sexta corrida da temporada, essa que complementa a terceira etapa da Copa Shell HB20. Muito obrigado, Luque, muito obrigado a você, telespectador. Foi muito legal mais uma vez estar com vocês aqui, comentando uma corrida sensacional. Parabéns a todos os pilotos, parabéns Copa Shell HB20 2020. Você vai revendo alguns dos principais momentos da prova. Pedro Pimenta vai deixando o seu até logo aqui. Tente se retirar o Pimenta para dar sequência à sua agenda aqui na etapa. Olha só essa batida do Molinari com o Bruno Testa. Em vários momentos faltou espaço para todo mundo na pista de Goiânia, essa que é a verdade. Vários desses carros vão passar por concessionárias Hyundai para entrarem no gabarito de novo. Afinal de contas, no mês que vem teremos a sequência da disputa pelo título. Aí vamos com o pódio da categoria Super, a 5ª posição, mais um troféu para a galeria dele, do Queca Teixeira. Queca Teixeira, o 5º colocado, vai subindo no campeonato. Queca, olho nele também. A 4ª posição da categoria Super é do Marcelo Giarreta. Chegou bem, chegou firme ao grid da Copa Shell HB20. O Marcelo Giarreta. 3ª posição, destaque do Pimenta, meu destaque da categoria Super no dia, Edgar Colamarino. Veio lá do fim da fila, 3º colocado geral, 10º colocado geral e 3º na categoria Super, melhor dizendo, a 2ª posição na Super. Foi desse garoto que veio do kart para desfilar seu talento também aqui na Copa Shell HB20, Rafael Reis. Agora o grande vencedor, Antônio Junqueira. Fim de semana de vários pódios para a família Reis. E a vitória, a primeira dele, é do Antônio Junqueira. Comemora, extravasa, vibra muito com sua primeira vitória. O Antônio Junqueira, 6º colocado geral e vencedor na categoria Super. O Antônio Junqueira. Procure não passar na frente do pódio, tá, Dieguinho? Vem aqui por trás, pode ser por aí mesmo. Vem aqui por trás. Passando por aqui também, fazendo visita ilustre, nosso Daniel Kellerman, promotor, organizador da Copa Shell HB20. Fim de semana bem ocupado para você, né, Daniel? Vamos lá. Começando com a premiação. Nem fala, viu, Luque? Bom, tudo bem a todos os telespectadores aí. Fica meus cumprimentos, meu agradecimento a toda essa audiência da Copa Shell HB20. Nosso querido grande amigo. Aí o Thiago Riberi, 5º colocado, destaque da corrida, vindo lá do fim da fila para ser premiado em 5º lugar. Na 4ª posição vai aparecer pela primeira vez no nosso pódio o Cristiano Bornemann, visivelmente emocionado com o que acabou de fazer. Olha só, vai às lágrimas. Esse é o Chris Bornemann que a gente conhece. Pela primeira vez no pódio da Copa Shell HB20, na 3ª posição,
vamos ter de novo a presença do atual campeão, do Rafael Abate, sempre comemorando bastante, uma campanha bem regular do Abate. Tá contente, acabei de falar com ele, tá super feliz. E não é para menos, né? Mas, Luke, quero só deixar um abraço aqui para todo mundo que está nos assistindo. A Copa Shell HB20 veio para ficar e em breve estaremos de novo nas pistas. Já dominamos o mundo. Um abraço a todos. Parabéns ao Daniel Até a Kellerman próxima. pelo belo trabalho de todo o seu staff na Copa Shell HB20. Olha aí, o garoto Diego Ramos volta ao pódio na segunda posição. Olho também na campanha que vai fazendo o Diego Ramos, um resultado que devolve ao Diego Ramos a liderança do campeonato. E a vitória, a primeira dele. Chegou o dia. Será que a festa tem hora para acabar? Não vai ter tanta festa por conta dos protocolos de saúde e de segurança do novo normal, né? Mas o troféu está ali esperando por Beto Cavaleiro. Tá aí o Beto Cavaleiro. O Cavaleiro, quando chegou à Copa Shell HB20 no ano passado, me dizia: Luke, se prepara para me narrar no grupo dos 8. Quando ele chegou no grupo dos 8, Luke, se prepara para me narrar no pódio. Quando ele chegou ao pódio, falou: Luke, já sabe, né? Falei: já sei, Betão, depende de você, a minha parte é mais fácil. E ele veio e cumpriu, é vencedor da Copa Shell HB20 na sexta corrida da temporada, complementando esta terceira etapa da Copa Shell HB20. Você segue conectado às nossas redes sociais, @Copa HB20 no Instagram e a página do Facebook também. Logo, logo teremos novidades para você com relação à sequência do calendário. Todos muito ansiosos pela sequência da disputa pelos títulos da Copa Shell HB20. Conseguimos! Fizemos 8 corridas em 2 dias. Parabéns, Lucas. Da logística, da segurança, parabéns, Boca.